Hoje vou trazer para vocês a lenda da cobra Norato. Segundo a lenda, houve uma índia que se relacionou com o boto rosa. Desse relacionamento nasceram 2 filhos gêmeos, Honorato e Maria Caninana. O que acontece é que lá no norte do Brasil, nas margens do rio Tocantins, esses gêmeos eram em formato de cobra e viviam sempre em redor das aldeias. Todas as vezes que eles queriam ter contato com sua mãe, eles saíam do rio, tiravam sua pele de cobra, ficavam com o corpo em formato de ser humano e iam encontrar os parentes. Ao longo da vida, Norato ficou conhecido como uma cobra boa, uma cobra que ajudava os outros, que impedia de serem atacados por outros animais. Enquanto sua irmã, Maria Caninana, era conhecida como uma cobra ruim. Em determinado momento da vida, Norato decidiu que não queria mais ter essa vida entre ser cobra e ser humano. E precisou fazer uma escolha. Até que um dia ele decidiu deixar de ser cobra e passar sempre a ser apenas um ser humano. Então, ele saiu de dentro do rio, tirou a pele de cobra e passou a viver entre as pessoas. Diz a lenda que ele foi para o norte do Pará, onde viveu por muitos anos e ficou conhecido como uma pessoa que sempre ajudava as pessoas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius na área mais uma vez, aula de língua portuguesa, 6º ano, número 5. E hoje nós vamos continuar trabalhando com gênero textual lenda. Vocês acabaram de ver aí a abertura com a lenda da cobra Norato. E vamos também trazer mais uma classe gramatical do núcleo das variáveis, que é, como vocês já estão vendo aqui, a classe dos artigos. Ok? Sobre a lenda, vocês acabaram de conferir. Esse exemplo, né, traz elementos culturais, folclóricos, de maneira contextual, ligada mais à tradição indígena, que é outra característica desse gênero. E aí, muitas vezes, existe uma comparação que a gente já comentou em um vídeo de língua espanhola, e eu vou trazer de novo aqui para vocês, que é a diferença entre uma lenda e um mito. As lendas, elas são conhecidas por esse caráter mais cultural, mais próximo do cotidiano, mais voltado para a cultura do dia a dia, indígena, para essa tradição mais histórica próxima da gente, a partir desse critério mais de oralidade. Enquanto os mitos têm um caráter mais de história superior, voltada para a história de deuses, de batalhas, de grandes conquistas. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco essa nomeação, chamar de lenda e chamar de mito. Uma das características que a gente está trabalhando com o gênero lenda, além do aspecto narrativo, é esse caráter cultural. Além, obviamente, de coisas que são narradas, que são contadas, que a gente não tem um conhecimento de comprovação. A gente não pode dizer que é verdade ou que é mentira desse ponto de vista. A gente acabou de ver aí um pouquinho mais atrás, né, que a cobra Norato, quando ela queria se relacionar com a família, saía do mar, saía do rio, tirava sua pele e se transformava em um menino. Ou seja, do nosso ponto de vista racional, isso é impossível de acontecer. Mas, nas lendas, nesse conteúdo imaginário, fantasioso, isso é possível. Então, mais uma lenda para vocês, mais um aspecto. Hoje, nós vamos trabalhar diretamente com a classe dos artigos, uma classe do grupo das variáveis e que tem ligação direta com aquelas que nós já trabalhamos antes, a classe dos substantivos e a classe dos adjetivos. Primeira coisa, com certeza, vocês já estudaram artigos antes,
vocês provavelmente já decoraram tanto a classificação quanto, né, quais são os artigos. Porém, hoje nós vamos ver que não basta apenas saber a classificação ou eles decoraram, até porque são bem pouquinhos, então para decorar é rápido e fácil. Mas muitas vezes o que parece ser uma besteira é decisivo para a nossa interpretação. Então, o que é um artigo? É aquela palavra que acompanha o substantivo, está ali do lado do substantivo e tem como função dizer se aquela informação ela é uma informação mais geral ou se é uma informação mais específica. A partir daí, a gente tem a classificação. Todo mundo já deve saber. Artigos definidos e artigos indefinidos. Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns e umas. Ou seja, não tem nada de novo até aqui. É isso? Pois é. Nós vamos observar algumas coisas que dizem respeito a essa classe. E vamos ver que sim, apesar de parecer simples, os artigos são muito importantes. Antes da gente ir para essas coisas, vai aparecer aí para vocês agora uma imagem, um resumo da classe dos artigos. Beleza? Ok, então vocês já podem anotar. Isso que vocês acabaram de ver é o básico, todo mundo já sabe, comentei aqui em menos de 1 minuto resumido, então isso não é novo. Vamos ver agora alguns aspectos que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é que quando a gente diz que o artigo é definido ou indefinido, que a informação é mais geral ou mais específica, nós queremos dizer que se a gente não tem uma informação completa da situação, se a gente não sabe tudo o que está acontecendo, o artigo vai fazer muita diferença para o sentido. E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, o mesmo exemplo com os dois artigos. Um artigo definido e um artigo indefinido. Observe. Paulo recebeu o prêmio. Paulo recebeu um prêmio. Se a gente observa, se ler assim, parece que é nada demais. Porém, o artigo muda completamente aquilo que está sendo dito. Quando eu falo Paulo recebeu o prêmio, eu estou falando de especificidade. Esse prêmio em específico. Ou seja, ele recebeu o prêmio. Aquele prêmio que ele queria. Aquele prêmio que ele estava esperando. Então, quando Paulo recebeu o prêmio, eu estou querendo dizer que essa informação do substantivo prêmio é uma informação específica, ou seja, não foi qualquer coisa que ele recebeu, mas foi aquele prêmio que ele queria, que ele estava buscando. Então veja que é apenas esse artigo, mas faz uma completa mudança no sentido. Geralmente, esse artigo definido, ele é usado quando a gente quer dar ênfase, principalmente, por exemplo, para alguém. Então eu digo, fulano é o cara. Quando eu estou querendo dizer fulano é o cara, o que é que eu digo? Que ele é ótimo, que ele sabe desenvolver bem, que ele é habilidoso, né? Se a gente falar, por exemplo, né, nos jogadores de futebol, né? É um fenômeno. Ou seja, quando a gente usa esse artigo definido, a gente está intensificando, está dando aquela informação exata, está potencializando o sentido daquilo que está sendo dito. Se eu troco o artigo, isso também vai ser modificado. E aí eu tenho, Paulo recebeu um prêmio. Olha só, chegar para vocês e dizer, ó, Paulo chegou aqui e recebeu um prêmio. Sim, mas qual foi o prêmio? Não sei. Pode ser qualquer coisa. E pode ser qualquer coisa sobre qualquer assunto. Pode ser um prêmio de uma partida, de um jogo. Pode ser um prêmio de alguma coisa que ele fez, de um trabalho, de uma ajuda que ele deu, enfim. Quando eu uso o artigo indefinido, um prêmio, eu deixo a interpretação da pessoa aberta. Eu digo, ó, Paulo recebeu um prêmio. Por exemplo, se eu sei que Paulo ele era, por exemplo, um jogador, um competidor, e ele competiu em vários torneios, e eu digo para você, Paulo recebeu um prêmio. Qual foi o prêmio? Não sei. Pode ser de qualquer torneio. Mas se eu digo para você, Paulo recebeu o prêmio, que prêmio é esse? É aquele prêmio que ele queria.
Ou seja, eu estou falando de um prêmio específico. De todos aqueles que ele ia concorrer, tem um que ele queria mais. E é esse o prêmio que ele recebeu. Então observa que é apenas um artigo, parece uma informação que não tem muito a dizer, mas o significado dele é muito importante. Então a primeira coisa, entre definido e indefinido, eu tenho uma mudança de sentido bastante contundente. Beleza? Vamos ver outro aspecto também importante para os artigos. Muitas vezes, as frases que a gente usa, as orações que a gente usa, que a gente escreve, que a gente fala, pode gerar uma confusão entre o artigo 1, que é indefinido, masculino, singular, e o numeral 1. Se eu digo para vocês, comprei um lápis. Esse comprei um lápis pode ser artigo, ou seja, comprei um lápis qualquer, de qualquer modelo, de qualquer preço, de qualquer marca. E comprei um lápis pode ser um numeral, ou seja, a quantidade de lápis que eu comprei. Isso também é uma coisa bastante interessante. Muitas vezes a interpretação ela pode ser prejudicada se a gente confundir, se a gente misturar o significado do artigo 1 com o numeral 1. E aí, tem uma coisa que eu acho interessante. Você pode parar e perguntar aí para mim agora. Como é que eu vou saber quando é artigo e quando é numeral? Quando é que eu vou saber se eu estou falando de quantidade de coisas ou se eu estou falando da característica daquelas coisas? E aí a minha resposta para você é interpretação. Não existe uma regra gramatical. Eu não tenho como dizer a você, se você usar com tal palavra, com tal substantivo, é artigo, se usar com tal palavra, é numeral. Ou seja, essa regra não existe. Então, a gente precisa interpretar, você precisa entender o texto de forma completa. E aí sim, você vai saber se está falando de quantidade ou se está falando de uma informação mais geral. Então, veja que artigo pode também causar confusão se a gente não presta atenção nos detalhes. Uma outra observação. Junção de palavras. Às vezes, o artigo ele pode aparecer sozinho, quando eu digo o prêmio, a água, mas ele pode aparecer junto de outras palavras. Isso é um fenômeno que acontece muito, principalmente com outra classe gramatical que vocês vão estudar bem depois, que é a classe gramatical das preposições. E o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse artigo, vou pegar outra palavra e vou juntá-los. E isso vai formar uma nova palavra. Alguns exemplos para vocês. Eu posso pegar o artigo e juntar com a preposição de. Eu pego a preposição de e junto com o artigo masculino plural, os. Essa soma aqui vai ficar dos. Então, quando eu digo o barulho dos pássaros, o que é que eu estou querendo dizer? É o barulho de os pássaros. Só que a gente não diz, ou a gente não escreve, o barulho de os pássaros. A gente escreve ou fala o barulho dos pássaros. Isso nada mais é do que a junção. Eu pego o artigo e junto com outra palavra. Mais um exemplo. Eu posso pegar a preposição a e somar com o artigo o. Isso vai me dar ao. Então, quando eu digo para você, atenção ao bilhete. Então, é atenção ao bilhete. Só que para a gente não dizer atenção ao bilhete, a gente junta essas duas em uma palavra só. Atenção ao bilhete. Então, aqui, uma outra característica que vai acontecer é a possibilidade do artigo definir a partir da junção com outra palavra. E isso é importante também. Em algumas vezes, essa junção vai ser importante para a nossa interpretação. Ok? Mais um detalhe, e um dos mais interessantes, que a gente vai voltar a falar disso nas aulas seguintes sobre flexão de gênero,
mas aqui já aparece porque é uma característica forte dos artigos. Muitas vezes, o artigo é a única informação que nós temos para gênero. E aí, quando a gente fala de gênero, nós estamos falando em masculino e feminino. E vale aqui uma explicação interessante para vocês. Muitas vezes nós somos acostumados, ou a gente é ensinado que palavra que termina com A é feminino, palavra que termina com O é masculino. Beleza. A gente é ensinado isso e a maioria das palavras é assim. Porém, nisso não se aplica a tudo. E também, nem sempre isso vai acontecer. Quer ver um detalhe? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. A palavra dentista. Dentista termina com a vogal A. Mas achamos, olha, Rafael é o meu dentista. Rafael é um homem, mas eu estou usando uma palavra que termina com A. Ou seja, essa é uma coisa para provar a gente que essa história de A para feminino e O para masculino não é tão simples assim. E, além disso, tem outro detalhe. Quando eu digo dentista, ó, vou dizer assim, lá está chegando dentista. Hoje tem consulta com dentista. Esse dentista é um homem ou é uma mulher? Só pelo substantivo dentista, a gente não tem como saber. Eu uso dentista para falar dos homens e uso dentista para falar das mulheres. Então, como é que eu sei que aquela pessoa que eu estou falando, que eu estou escrevendo, é um homem ou uma mulher? O que vai dizer isso para mim é o artigo. Eu posso dizer a dentista, e aí eu sei que é uma mulher, ou eu posso dizer o dentista, e aí eu sei que é um homem. Ou seja, o artigo acaba sendo o nosso recurso para ter essa identidade, essa identificação de gênero. É o artigo que me diz qual é o gênero daquele substantivo. Para alguns substantivos, não. Por exemplo, vamos usar o exemplo clássico. Menino terminou com O, masculino. Menina terminou com A, feminino. Isso aí é o clássico. Mas nem todos são assim. Vamos usar um exemplo mais próximo da nossa realidade que se encaixa nessa mesma situação. E pior ainda, que nem é com A e nem com O. A palavra estudante. Estudante terminou com E. E aí? Não tem gênero. Porque se A é feminino e O é masculino, então terminou com E, não tem gênero. E na verdade não é. É a mesma coisa. O artigo é que vai dar para a gente a informação de gênero. Eu vou dizer, chegou o estudante, chegou a estudante. É a diferença do artigo que me diz qual é o gênero desse substantivo. Ou seja, não é apenas uma letra ou uma palavra que eu coloco lá para simplesmente completar a frase, não. O artigo acaba assumindo um papel muito importante. E principalmente esse, identificação de gênero, é um dos mais importantes. Ok? Temos mais um detalhe, que é a substantivação. E aqui é um clássico, principalmente do ponto de vista literário. A definição de artigo principal é acompanhar o substantivo. Ou seja, quando eu tiver um substantivo, eu vou ter um artigo aqui do lado antes dele. Essa é o papel, a função aonde o artigo se encaixa. Porém, a gente pode dizer assim, o artigo ele é ousado. O artigo ele não se contenta em ficar ali junto apenas do substantivo. Ele também faz isso com outras palavras, com outras classes gramaticais. E o que acontece? Substantivação. Ou seja, o que é substantivação? Uma palavra bem difícil. É eu pegar uma palavra de uma classe gramatical e transformar ela em um substantivo. Como é que eu faço isso? Colocando um artigo. Vamos ver os exemplos? Primeiro exemplo, eu posso dizer
A palavra feio. Feio é um adjetivo. É uma característica que a gente pode atribuir a alguém ou a alguma coisa. Ok? Então é um adjetivo. Mas se eu uso um artigo aqui antes, eu digo, lá vai o feio. Essa palavra feio não é mais adjetivo. Ela passou a ser um substantivo. Por quê? A gente usou um artigo antes dela. A mesma coisa com o exemplo que eu disse aqui para vocês antes, com a palavra fenômeno. Fenômeno é um adjetivo. Mas se eu digo, né, o fenômeno aí passa a ser substantivo. Ok? Um outro exemplo. Eu posso dizer a palavra olhar. Olhar é um verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhais, eles olham. Olhar é um verbo. Mas, se eu coloco o artigo antes, aqui fica o olhar. E aí, deixou de ser verbo, passou a ser um substantivo. O olhar daquela idosa me comoveu. Então vejam, a palavra original é um verbo, mas passa a ser substantivo quando eu uso um artigo. Então isso é substantivação. Ok? Para a gente dar aqui uma pausa, vai aparecer aí para vocês uma imagem, um resumozinho até aqui. Você para e anota. Muito bem. Agora aí, depois desse tempo para vocês, a gente vai entrar num aspecto muito importante, que para alguns é bastante simples, como parecia ser também a classe dos artigos. Porém, é um aspecto muito importante. E, por mais que pareça simples, por mais que pareça lógico, ainda existem muitas pessoas que caem nessa casca de banana, que caem nesse erro, que é o aspecto de concordância. E aí, vamos lá, o que é concordância? O que é concordar? É estar de acordo, é combinar, é estar alinhado, junto, no mesmo sentido. Ok? Muito bem. Em língua portuguesa, a concordância é o princípio em que todas as palavras precisam se combinar para poder manter um sentido. Para poder construir a informação de maneira adequada, a gente precisa ter essa concordância. Ou seja, as palavras precisam combinar. E de que forma essa concordância é feita? Ela é feita através das características de gênero e de número. Até agora, a gente trabalhou com 3 classes gramaticais: substantivos, os artigos e os adjetivos. Então hoje, nós vamos trabalhar com concordância nesses 3 elementos. Que concordância é essa? E aí, para nossa sorte, para o nosso conhecimento ser mais fácil, a maioria dos casos de concordância parte de um princípio lógico. Ou seja, se a gente usar a lógica, a gente já consegue. E isso acaba sendo fácil para muita gente. Qual é a lógica? Substantivo no masculino, eu coloco artigo no masculino, adjetivo no masculino. Se eu boto substantivo no feminino, aí eu tenho artigo no feminino, adjetivo no feminino. Se eu uso substantivo no plural, então o artigo no plural, o adjetivo no plural. Então isso é o princípio de concordância, é o princípio lógico. Aí você pode pensar, ah professor, mas isso é muito fácil, isso é besteira. Mas apesar de ser besteira, ainda tem muita gente que erra, que falha nisso. E aí a gente vai observar por esse ponto de vista, ok? Então agora, a gente vai modificar aqui. E eu vou mostrar a vocês de uma forma prática o aspecto de concordância com algumas palavras. Só um minutinho. Então pessoal, estão vendo aqui uma série de palavras que se relacionam com as 3 classes gramaticais que nós já estudamos: substantivo, adjetivo e agora os artigos. E nós vamos observar o aspecto de concordância. Para ficar um pouco mais facilitado, eu trouxe aqui para vocês as palavras divididas por cores. Então isso vai ajudar nesse embaralhado que nós vamos desmontar aqui. As fichas em amarelo são os artigos, as,
a e os. Beleza? As fichas em laranja são os substantivos. Aqui, ó. Folha, luzes, copo e carros. Beleza? Por fim, nós temos os adjetivos, que é verdes, novo, limpa e pretos. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa alinhar todas essas palavras a partir da concordância de gênero e de número. Para começar, como nós acabamos de ver, a palavra que é a principal, que manda nessa conversa toda aqui, é o substantivo. Então a gente começa com os substantivos. É a partir dele que a gente vai ver a concordância com as outras palavras. Então eu vou começar aqui com o substantivo luzes. Luzes está no plural, ok? E está no feminino. Então, se está no feminino e no plural, o artigo que eu tenho que colocar antes tem que ser feminino plural, e o adjetivo que eu tenho que colocar depois tem que ser feminino plural. Ou seja, as palavras que vão estar junto desse substantivo precisam concordar com ele, ok? Deixa eu procurar aqui. O artigo vai ser as luzes. E o adjetivo, cadê? O adjetivo é verdes. Então aqui eu tenho uma primeira sentença. As luzes verdes. Ok? Vamos para uma outra sequência. Novamente a gente começa pelo substantivo. Então agora eu vou pegar aqui folha. Deixa eu jogar tudo para ler. Vamos lá. Folha é agora o substantivo. Folha é feminino e está no singular. O que é que isso significa? Aqui tem que ter um artigo feminino, singular, e aqui tem que ter um adjetivo feminino e singular. Vamos lá? A gente vai ter aqui, ó, o artigo a, feminino e singular. Então, a resposta vai ficar a folha. E o adjetivo vai ser a palavra limpa, feminino, singular. Então, nossa sentença fica a folha limpa. Vamos para mais um. Agora, nosso substantivo é carros. Carros está no masculino e no plural. Então, o artigo aqui, masculino plural, o adjetivo aqui, masculino plural. Deixa eu achar. Achei. O artigo, os. Então, os carros. Ok? E o nosso adjetivo, pretos. Não é uma característica aí, a cor dos carros. Então, nossa sentença, os carros pretos. Por fim, nossa última sequência aqui é o substantivo copo. Copo é masculino singular. Então, artigo masculino singular, adjetivo masculino singular. Então aqui a gente tem, ó, o artigo um copo, e o adjetivo novo, o que forma a sentença um copo novo. Então observem, esse é o nosso padrão de concordância. Se é feminino singular, feminino plural, masculino plural ou masculino singular, é o substantivo que vai mandar nas outras. É por ele que a gente vai se guiar. Então, por exemplo, eu não poderia fazer isso aqui. Os folha limpa. Se a gente escuta ou se a gente fala, a gente já sabe que tem alguma coisa errada aí. Ou seja, a concordância não está acontecendo. Ou então, se eu disser a folha pretos.
Obviamente, pelo nosso princípio lógico, e isso dá muita vantagem para a gente na hora de interpretar, o nosso princípio lógico já diz que isso aqui não funciona. Então, princípio de concordância é gênero e número iguais para todas as palavras. E quem manda, quem faz isso acontecer é o substantivo. Ok? Vamos voltar para a próxima atividade. Então, pessoal, depois daquele jogo para a gente ver a lógica de concordância, tem aqui agora mais uma para a gente observar de forma prática esse uso de concordância, tá? Então, vou sair aqui um pouquinho, vocês vão pausar o vídeo, vou fazer a anotação desse material. Quando vocês terminarem, aí vocês voltam para a gente fazer a resolução. Então, bora lá? Você aí já fez a anotação e é bastante simples. Você vai usar a mesma lógica que a gente usou no jogo aqui na mesa. O que eu vou fazer? Vocês têm as 3 colunas e nós vamos numerar de 1 a 5. Então, número 1, vai ser substantivo. Então eu tenho que colocar um adjetivo e um artigo que combine com ele. E assim com 2, 3, 4 e 5. Bora lá? Como a gente viu, a palavra que manda, que faz as outras funcionarem ao redor dela é o substantivo. Então a gente começa com os substantivos. Então aqui eu tenho, na primeira coluna, os artigos, na segunda, os substantivos, na terceira, os adjetivos. Então, a gente começa pelo meio. Bora lá? Balões. Primeiro substantivo. Então, número 1. Lápis, segundo substantivo. Número 2. Papel. 3. Água. 4. E flores, 5. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Vamos numerar de 1 a 5 os substantivos. Agora, o que nós vamos fazer é, para cada um desses, temos que colocar um artigo correspondente e um adjetivo correspondente. Vamos lá? Balões é o primeiro. Qual dos artigos combina com balões? O, umas, a, os ou um. E aí está bem fácil, né? Balões, masculino plural, então artigo os, masculino plural. Você vai aí, coloca o número 1 aí. Agora vamos para os adjetivos. Qual adjetivo combina com balões? Verde, limpa, coloridos, artificiais ou amarelo? E aí, logicamente, o primeiro que nós vemos é coloridos, masculino e plural. Então eu venho aqui e boto o número 1. Então qual é a minha sequência? Os balões coloridos. Ok? Vamos mais rápido, porque eu sei que está bem fácil já pegar essa lógica. Lápis. O lápis, masculino, singular, ou um lápis, masculino, singular. Só que aí a diferença é entre ser definido ou indefinido. Então, vamos falar de qualquer um. Então, lápis aqui, ó, 2. Agora ali, o que é que eu posso usar para masculino singular? Verde, limpa, artificiais e amarelo. A gente pode dar aí 2 respostas, né? Eu poderia dizer um lápis verde ou poderia dizer um lápis amarelo. Qualquer um dos dois se encaixaria perfeitamente nessa resposta. Vou colocar aqui em cima, tá? Mas você pode até embaixo se quiser. Então aí, um lápis verde. Artigo, substantivo, adjetivo. Número 3, papel. Papel é masculino, singular também. Então a resposta já está dada. Qual é o masculino singular que nós temos aqui? O. Então, número 3. Então, o papel. E aí nos adjetivos sobra amarelo. Então, aqui, número 3. Então, o papel amarelo. Número 4. Água. Água é feminino e singular. Então, vamos fazer a concordância. Tem umas água e a água. Logicamente, é a água. Então, aqui, número 4. A água limpa, a água artificiais. A lógica já diz, né? A água limpa. Então, aqui, ó, número 4.
Então, o que sobra para a gente é flores. Feminino, plural. Então, é umas. Umas flores artificiais. Então, aí, nós temos as 5 sentenças. Os balões coloridos, um lápis verde, o papel amarelo, a água limpa e umas flores artificiais. Então, esse é o princípio da concordância, que, apesar de ser lógico, mas é muito importante que a gente esteja sempre antenado com ele, e mostra para a gente também que o nosso estudo de classe gramatical, apesar de ele ser separado, elas não se usam separadas. Por quê? Nós não nos comunicamos por palavras, nós comunicamos por textos. E no texto, as palavras precisam estar em organização. Então isso aqui, por mais simples que seja para algumas pessoas, mas é muito importante. Tranquilo? Então vamos lá. Atividades para a gente finalizar. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Vocês têm isso daqui, obviamente vão fazer, está aí reproduzido no caderno, então, tranquilo. Vocês vão para o livro didático e no livro vocês vão ter 2 atividades. A primeira vai da página 100 até a página 105. Nessa sequência, vocês vão trabalhar com um texto do gênero lenda, que é o texto sobre a Vitória Régia. A lenda que vocês viram o vídeo na aula passada. A abertura da aula passada foi com a Vitória Régia, com a lenda da Vitória Régia. Então agora, vocês vão para o livro, página de 100 até 105, vocês vão falar sobre a Vitória Régia. Vão ter questões lá de interpretação de texto, de você dar a sua opinião sobre a lenda e esses aspectos. A segunda atividade também no livro, e a gente vai dar um pulozinho na página. A gente vai para a página 166 a 169. Você vai dizer, poxa, professor, pulou muitas páginas. Por quê? Porque são nessas páginas que a gente vai encontrar nosso trabalho com os artigos, tá? Obviamente, tudo isso que a gente pulou, a gente vai voltar para falar desses assuntos, a gente não vai deixar passar, não. A gente vai falar sobre isso. Mas agora, o importante é a gente trabalhar com a classe dos artigos. Então, 166 a 169. Ok? Meu roteiro aqui. Então, a gente está finalizando esta aula, que, do ponto de vista gramatical, é simples, a classe dos artigos é simples, mas que precisa da nossa atenção, porque não é porque é simples que é menos importante. Ok? Dúvidas? Deixa nos comentários, manda pelo e-mail. As atividades, essas 2 do livro, essa daqui do jogo também, você pode mandar para mim, para a gente interagir, ok? Se ficou alguma dúvida, a gente resolve. Se não, até a próxima. Tchau, tchau.